de som. Amém.
Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Te convido a abrir sua Bíblia, Salmo de número 121. Saiu aqui, minha. Salmo de número 121. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus queridos, vivemos tempo difícil, tempo complicado, tempo que as pessoas ainda continuam se contaminando, tempo que as pessoas ainda continuam morrendo. E isso muitas vezes nos causa preocupação, causa temor. E fizemos a pergunta: e agora? O que será de mim? O Salmo 121, ele nos dá uma certeza. Temos um socorro. Hoje de manhã foi falado sobre proteção. Hoje de manhã foi falado sobre alegria, sobre contentamento. E isso só é possível, essa alegria, essa paz, esse contentamento, essa proteção, porque nós temos alguém que vem em nosso socorro, em nossa defesa. E esse alguém é Deus, Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. Nada existia e tudo passou a existir pela palavra de Deus. E é esse Deus que nos guarda, é esse Deus que nos protege, é esse Deus que alegra o nosso coração. Então a nossa vida não está entregue ao acaso, a nossa vida não está entregue à sorte. A nossa vida está entregue nas mãos de Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Isso, se não nos alegrar, se não trazer paz ao nosso coração, se isso não nos fazer continuar a seguir, o que mais vai fazer? Tudo isso que temos vivido vai passar. Tudo isso vai passar, porque o nosso guarda é maior do que tudo isso que temos visto, que temos vivido. O nosso Deus, o seu protetor, aquele onde podemos abrigar, tudo isso que está acontecendo, Ele tem debaixo das suas mãos, Ele tem um controle pleno. Por isso, devemos alegrar o nosso coração, porque nosso Deus é o nosso protetor. Vamos orar? Pai, nós alegramos no Senhor, oh Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus, oh Pai, que tem nos livrado, tem nos protegido, tem nos guardado, Pai, de todo o mal, oh Pai. Por isso, oh Pai, saímos da nossa casa, Pai, com alegria, com esperança, com satisfação no nosso coração, oh Pai, porque viemos à casa do Senhor, oh Pai, para te adorar, para te louvar. O salmista Davi disse: a alegria dele, Pai, está na casa do Senhor, oh Pai. E essa é a nossa oração, a nossa alegria de poder realmente estar aqui nessa noite, oh Pai, sabendo, Pai, que apesar de tudo que temos visto aí fora, Pai, nós podemos nos abrigar no Senhor, oh Pai, até toda essa calamidade passar, oh Pai. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o
nosso ajudador, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor, oh Pai. Por isso, Pai, toda a nossa alegria, toda a satisfação, Pai, no Senhor, oh Pai. O Senhor é o nosso bem maior, a nossa alegria. O Senhor é tudo que nós temos, oh Pai. O Senhor é tudo que nós precisamos, oh Pai. Oh Deus, louvado, adorado seja o nome do Senhor, oh Pai. Por essa oportunidade temos aqui de estar agora louvando e adorando o nome do Senhor e sendo edificado, oh Pai, pela palavra do Senhor, oh Pai. Muito obrigado, Pai. Todo esse culto, Pai, que estamos prestando aqui é para o Senhor, oh Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajuda, Pai, a te cultuar, oh Pai, de maneira que alegra o coração do Senhor, oh Pai. Nosso louvor, nossa adoração, Pai, seja agradável ao Senhor, oh Pai. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, oh Pai. E esta adorando, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém. Nós vamos estar louvando a Deus agora com a equipe de música. Enquanto nós louvamos com eles, quem veio preparado, tem a oportunidade de depositar no gasofilaço o dízimo e as ofertas. Muitas vezes, no momento de dízimo, de oferta, vem poucas pessoas aqui e entrega. Aí alguém pode falar assim, mas espera aí, os irmãos não estão dizimando, não? Eu quero dizer, meus irmãos, sim, os irmãos estão dizimando. Durante a semana, no decorrer, quando, no final do culto, eu tenho acompanhado a Adilson para abrir o gasofilaço, quando a gente vai abrir, está cheio. Os irmãos sim têm. Então não se engane, de repente agora, com a equipe de louvor, vão estar entregando dias ofertas, se é 1, 2 ou 3, só entregar. Não, a igreja tem sido fiel. As contas da igreja, apesar de toda essa pandemia, de toda a crise, a conta da igreja está em dias. Isso por quê? Porque Deus tem sustentado e abençoado a vida dos irmãos, e os irmãos têm entregado os dízimos e as ofertas. Então, quem veio preparado tem a oportunidade. Enquanto que louvor, louva a Deus. Oh, quão bom e feliz podemos estar aqui na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Convido você para que se coloque de pé e que juntos possamos louvar e engrandecer o nome dEle. Pobre, humilde.
serei precioso metal, pobre dor, humilhado sou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Vejo a luz do Senhor que brilha, venho das trevas. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego, o teu sangue precioso entrar. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu refúgio em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história. Brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos sua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Obrigado, Deus, por mais esse louvor que foi entoado ao Senhor
por mais esse culto que vai ser apresentado ao Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus que eu esteja aquecendo os nossos corações, nos dando cada dia esperança e fé, e saber em quem nós estamos confiando. Nós estamos confiando num Deus zeloso, um Deus que se importa com pecadores, é o que somos, um Deus que abomina o pecado. Muito obrigado, Deus, por mais esse louvor. E nós viemos aqui com o único propósito de te louvar e bendizer o seu santo nome, porque nós reconhecemos que nós temos um Deus forte, um Deus zeloso, um Deus que verdadeiramente se importa com nós. Por isso derrama sobre a tua igreja, sobre a tua casa de oração, esperança, Pai. Derrama sobre a tua casa fé. Derrama sobre a sua casa fidelidade. Derrama sobre a sua casa santidade, porque o Senhor é santo. E o Senhor requer de nós santidade. Perdoe, Pai, mais uma vez os nossos pecados. Nós confiamos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Crianças, para nós estar orando. Tudo bem? Professor, você está com eles? Luanda? Vem também, vamos orar. Então, Maíra, então se ora para nós então. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, ainda na Tua presença, nos rendendo a Ti, colocando, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude no ensinar da Tua palavra, essas crianças, ó Deus, que são o futuro da Tua igreja. Ó Pai, que a Tua igreja esteja unida de alma nesse propósito e em todos os propósitos que vêm da parte do Senhor. Ó Deus, também queremos te pedir que o Senhor abençoe o pastor Wagner, que o Senhor derrame sobre ele bênção sem medida e que dele venham fluir rios de águas vivas que possam inundar nossos corações e que o Teu Espírito confirme no nosso coração a Sua palavra e que não nos deixe esquecer dela em nenhum dia da nossa vida. Que nós possamos nos lembrar dessa palavra e de todas as palavras que o Senhor tem na Sua palavra revelada a nós. Ó Deus, nos ajude nessa disciplina de ler, de buscar o conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Reverendo. Tá bom, vai orar? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pela salvação, pela salvação, pelo perdão pelo perdão dos meus pecados. dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, tenham paciência. Nossos meninos estão aprendendo a orar. E a casa do Senhor é o lugar disso, né? Casa de oração. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos, boa noite, graça e paz para todos vocês. Que a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre nós. O cuidado soberano de Deus esteja nos guardando a todo momento. E que a gente possa, assim como foi lido aqui no início, em todos os momentos, principalmente aqueles de fraqueza, a gente ter a confiança e a convicção de que nós temos um Deus que nos guarda, o Deus de socorro. Glorificado seja o nome do Senhor, por esse Deus ter nos escolhido. Queria te convidar para você abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 5.
mais uma vez vamos meditar nesse capítulo, qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 21. E desde já, na nossa primeira leitura, eu queria que você percebesse que o apóstolo Paulo trabalha com dois homens, dois caminhos, duas consequências. Desde o versículo 12 até o verso 21, ele vai falar a respeito disso, Adão e Cristo. A palavra do Senhor diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, ou melhor, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que há na vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, para que Tua misericórdia venha sobre nós, abrindo, ó Senhor Deus, nosso entendimento para aquilo que o apóstolo, o escolhido do Senhor, o eleito do Senhor, possa nos instruir nessa noite. Que esse texto, ó Senhor Deus, traga para nós luz em tempo de escuridão, que esse tempo traga para nós consolo em tempo de aflição, e que esse texto traga para nós ensinamentos, ó Pai, em tempos dos quais nós precisamos sempre ouvir a palavra do Senhor e os ensinamentos do Senhor. Eu peço ao Senhor Deus que o Senhor possa estar sobre mim através do Teu Espírito, me capacitando, ó Senhor Deus, e me instruindo para trazer, ó Senhor Deus, a meditação a Teu povo, e que Teu povo, ó Senhor Deus, seja alimentado pela Tua santa palavra. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos trabalhado aqui, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Nós temos trabalhado aqui essa série de sermões nessa carta do apóstolo Paulo, e a gente tem se deparado aqui com o suprassumo da teologia cristã, aquilo que a gente entende como
as doutrinas, a excelência da doutrina de Cristo é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo nessa carta, uma carta que é muito volumosa, ela tem muita coisa a nos ensinar, muito carregada de teologia, e é sempre bom a gente relembrar o propósito da carta para que a gente entenda o porquê que o apóstolo Paulo está escrevendo sobre essas coisas. Então o apóstolo Paulo pretende passar por Roma para depois continuar sua obra missionária, e ele está mandando para Roma uma carta daquilo que ele entende sobre a pessoa de Cristo. Então ele está falando sobre Cristo, a obra de Cristo, como que os homens podem ser aceitos por Deus, e ele está deixando claro para essa igreja qual é a visão teológica dele, o que ele entende sobre Deus e o que ele entende sobre Jesus Cristo, o seu Salvador. Então é interessante a gente olhar e entender que o apóstolo Paulo está sim fazendo um compêndio daquilo que ele aprendeu de Cristo, para que a igreja não se engane quando ele chegar lá, né? A igreja não tem uma visão equivocada a respeito dele, e o apóstolo Paulo faz isso com muita excelência. E quando eu olho para essa carta, eu fico estupefato ao perceber como que a igreja de Roma se afastou tanto daquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado para ela, inclusive, né, vendendo indulgências para que mortos fossem então salvos por meio de um documento que alguém comprava, então comprava a salvação para aquela pessoa que tinha deixado o mundo. E percebendo isso, a gente precisa desde já nos trazer a reflexão de que quanto mais nós nos afastamos das Escrituras, mais erros vamos cometer, Então, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro algumas coisas aqui que são primordiais para a nossa fé. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus está revelada sobre os céus, sobre todos aqueles que rejeitam a Deus e passam a adorar a criatura ao invés do Criador. Capítulo 1, a partir do verso 18. Logo depois o apóstolo Paulo começa a falar que não há como os homens serem justificados por meio das suas obras da lei, ou então porque são judeus, né? Porque são da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro que justificação não tem a ver com parentesco, nem com obediência à lei, mas sim pela fé, capítulo 4, que nós meditamos também alguns dias, né, atrás. E nos nossos últimos 2 encontros nós falamos dos benefícios oriundos dessa justificação pela fé. A gente falou que a gente recebeu paz com Deus, né? A gente foi justificado no sentido que o escrito de dívida foi rasgado, nós não temos mais nenhuma condenação sobre nós. Nós experimentamos agora de uma esperança viva em Cristo, porque nosso destino era a destruição, mas em Cristo temos um olhar para uma nova possibilidade de vida. Nós recebemos do amor de Deus copiosamente sendo derramado nos nossos corações. É por isso que a nossa esperança ela não é vã e ela não se confunde, exatamente pelo fato de que diariamente, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, no meio das lutas, Deus continua derramando o seu amor por nós em nosso coração, e é por isso que a gente não fica desesperado. E também a gente viu, capítulo 5, de como o nosso regozijo precisa estar sempre em Deus. Em Deus. É o finalzinho aí do capítulo 5, da onde nós começamos a ler, né? E não apenas nisso, verso 11 do capítulo 5, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O maior presente que os homens poderiam ter recebido, reconciliação com Deus. Por isso nossa alegria não acaba, porque nossa alegria é eterna. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Amém. E agora o apóstolo Paulo começa a falar daquilo que os teólogos vão dizer que é o clímax, o ápice da sua epístola paulina. Eu lembro de ter falado para vocês aqui que justificação pela fé é a dobradiça que sustenta todas as demais doutrinas, que ela é fundamental para a vida cristã. Mas agora o apóstolo Paulo fala para a gente de 2 coisas muito importantes. Ele fala de quem somos em Adão,
e ele fala de quem somos em Cristo Jesus, o que é primordial também para a nossa fé cristã. E então, entendendo a importância desse assunto aqui, eu quero meditar hoje com os irmãos sobre o seguinte tema: 2 homens, 2 caminhos e a graça abundante. 2 homens, 2 caminhos e a graça abundante. E o primeiro homem que eu quero mostrar para vocês aqui é o homem que o apóstolo Paulo mostra. É o primeiro Adão. A Bíblia algumas vezes vai chamar Cristo de o segundo Adão, mas agora o apóstolo Paulo está falando de Adão, o primeiro homem, aquele que Deus fez lá no jardim do Éden. Na verdade o fez na criação, fez o jardim e o colocou para morar naquele lugar. Então, antes de tudo, antes de começar, aí do verso 12 até o verso 14, é preciso a gente considerar que tudo aquilo que foi dito antes tem conexão com aquilo que foi dito agora. Qual que é a palavrinha que começa o versículo 12? Portanto. Está conectando aquilo que foi dito com o que vai ser dito agora. Então, Cristo deixa claro, o apóstolo Paulo deixa claro que a gente recebe paz com Deus, estamos quites, não devemos nada, e agora ele vai explicar algumas coisas a respeito de como se deu o mal do homem, as consequências disso. Depois ele vai explicar quem nós somos em Cristo, reconciliados com Deus, e depois ele fala da graça abundante. É sobre isso que nós vamos falar hoje, como eu já anunciei aos irmãos. Então, é preciso a gente fazer essa conexão. Eu já tinha dito para vocês sobre a justificação pela fé em alguns encontros passados, e de como o apóstolo Paulo inclusive diz que o exemplo maior dessa justificação ser somente pela fé, de que nenhum homem pode se tornar justo de outra maneira a não ser pela fé em Cristo, é o exemplo de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça antes das obras da lei e antes da circuncisão. Então isso já é o argumento do apóstolo Paulo de que é pela fé. Abraão agiu pela fé de que Deus iria sustentá-lo e iria cuidar dele, e isso lhe foi imputado como justiça. Não tem como fugir disso. O exemplo do apóstolo Paulo é muito claro. E se você acompanhou o raciocínio até aqui, então, você consegue entender que antes de tudo, Paulo fala de como o homem é incapaz de se fazer justo diante de Deus. Incapaz de se fazer justo diante de Deus. Não tem como, por obra alguma, o homem poderia despertar a atenção de Deus. E é somente pela fé em Cristo, pela obra realizada na cruz, a ressurreição dele, os homens podem ser declarados justos, mesmo que ainda de fato não sejam. Isso também é primordial nós entendermos, porque é o que nos separa, por exemplo, da Igreja Católica Romana. Porque eles dizem que o homem nunca pode ser justo ou justificado e ainda continuar a pecar. E a gente já viu aqui que o ato de justificação é um ato legal, jurídico, no qual Deus declara: está justificado. É um ato de Deus, não depende das nossas ações. E aí, tentando arrumar um jeito de remediar isso, se cria então o purgatório, por exemplo. O homem foi justificado, mas ainda continua pecando. Então a gente precisa criar um lugar onde ele vai para ele ser purificado. Esse é o raciocínio básico, porque não entende que é Deus quem declara, não é o homem que conquista o título. Pela fé em Cristo, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. É primordial também entendermos isso. E agora o apóstolo Paulo, ele inicia essa parte do texto com esse portanto, que vai conectar então o que passou com aquilo que ele vai dizer agora. E então nós precisamos entender que o homem não pode se justificar por obras exatamente por causa de Adão, o seu caminho de morte. Aqui é preciso destacar algumas coisas. Primeiro, Adão abriu a porta do mundo para o pecado. Veja o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
pois todos pecaram. Perceba que no ato pecaminoso, desobediente de Adão, veio um monte de coisa junto com ele. E aqui é primordial a gente também entender uma outra coisa, que Adão não é só um mito. Adão é de fato Adão, uma pessoa a qual Deus criou. Não é uma história, não é uma fantasia, como muitos por aí acreditam, entendendo que talvez a própria ciência já tenha desacreditado a criação do homem. Existem dois equívocos nisso, né? Primeiro, a ciência não provou a teoria da evolução, por isso que é teoria até hoje. E a teoria da evolução, se não me engano, já vai para a 6ª revisão. Os escritos de Darwin, o pessoal pegando e falando assim, não pode ter sido isso que ele disse, vamos tentar melhorar o que ele disse, é isso. E já vai lá para a 6ª revisão, mostrando que a teoria está se adequando exatamente àquilo que a ciência não consegue provar. Como surgiu o mundo, como começou todas as coisas. Um segundo erro, se Adão for um mito, tudo aquilo que vem depois cai por terra, inclusive o apóstolo Paulo, porque está tão claro ele usar a pessoa de Adão aqui, dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo. Se esse homem não existiu, acabou-se toda a argumentação do apóstolo Paulo. Agora, e Jesus? Como que Jesus trata Adão? É uma boa pergunta. Se você tiver curiosidade depois, Marcos capítulo 10, verso 66, ou melhor, verso 6, ele diz, mas desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. De quem que ele está falando? Adão e Eva. O próprio Jesus não descarta a ideia da criação. Então é preciso a gente olhar e perceber que toda a argumentação de Jesus sobre o casamento em Marcos capítulo 10 está fundamentada no primeiro Adão, o primeiro homem. Adão, com seu ato de desobediência a Deus lá no jardim do Éden, abre a fresta pela qual o pecado adentra ao mundo. Como prova disso, vemos o próprio procedimento de Adão e Eva logo após o pecado. Não deixa de ser responsável por sua esposa, ou melhor, Adão deixa de ser responsável por sua esposa e esconde de Deus e transfere sua culpa a Eva. Olha a atitude de Adão logo depois do pecado. Começa a operar e revelar-se o pecado na criação exatamente depois do ato. Ele não só coloca a culpa na sua esposa, ou melhor, na culpa em Deus, a mulher que tu me destes, mas ele se esconde, ele tem vergonha, ele percebe que está nu, todas as consequências do seu ato. Uma segunda coisa a destacar aqui é, juntamente com o pecado veio a morte. O apóstolo Paulo faz questão de colocar isso aqui. Assim como por só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Isso aqui é muito importante também a gente considerar, porque várias outras teologias vão dizer que o homem não está tão mal assim depois do pecado, que ele ainda tem condições de fazer escolhas boas, que ele ainda tem condições de escolher, inclusive, se quer seguir a Jesus. Mas quando a gente olha para Paulo falando que entrou o pecado e também entrou a morte, a gente percebe que a situação do homem é séria. Não é tão simples assim. Deus, na sua infinita graça, Ele criou o homem e lhe deu uma auxiliadora idônea, colocou no jardim, feito por Ele mesmo, lhes dá potencial de sustento. A Bíblia fala, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes. Tinham bastante e teriam bastante, mas também lhes dá uma ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E fez isso sob pena de morte. Se comerdes, verdadeiramente morrerás. Algumas pessoas falam, mas Adão não morreu. E aí a gente precisa entender sobre morte. Existe morte física,
morte espiritual. E aqui, Adão não morre de pronto, mas ele morre depois. É essa morte aqui, da qual todos nós estamos caminhando para ela, é que o texto está falando. Entrou o pecado e também agora todos irão morrer. Salve algumas exceções, né? Vocês se lembram quem foi que não morreu ainda nas Escrituras? Lembra de gincana bíblica? Muito bem. Enoque e Elias. Glória a Deus, povo sabedor. Mas passou a todos os homens isso, inclusive o Cristo, que era plenamente Deus, mas também plenamente homem, teve que passar pela morte. A diferença é que Cristo tinha um poder para reaver a vida, mas ele nesse sentido também assume a nossa situação herdada em Adão. É por isso que o apóstolo Paulo pode chamar ele sim de segundo Adão, porque na sua humanidade ele foi e experimentou a morte. Então Adão e Eva comem do fruto e a punição pelo erro passa a todos os homens. A terceira coisa a se considerar aqui, Adão era o nosso representante. O apóstolo Paulo fala isso, né? Como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou. Ele era o nosso representante lá, cabeça. Por isso é que experimentamos de tudo aquilo que ele colheu da sua desobediência. Quando Adão peca e experimenta o salário do pecado, ele não peca e morre somente para si. Estávamos em Adão, pois ele era o nosso representante diante de Deus. Por isso, Paulo diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, como o pecado e com o pecado a morte. Como já disse, todos depois de Adão morrem. E todos depois de Adão são pecadores e pecam. Todos depois de Adão estão mortos e morrem. Todos depois de Adão são pecadores e pecam. Adão experimenta e compartilha solidariamente conosco a sua morte física. A alma separa-se do corpo, isso é morte física. Adão experimentou isso, todos nós iremos experimentar isso. Sua morte espiritual, homem separado de Deus por conta da desobediência, a ira de Deus se revela sobre todos os homens que vivem em iniquidade. Capítulo 1, verso 18. Estão todos debaixo de condenação, separados de Deus. Sua morte eterna, homem separado de Deus eternamente, condenação. Aqueles que não se achegarem a Cristo experimentam da morte eterna. Então a gente foi representado por Adão. E quando a gente olha para os termos que o apóstolo Paulo usa aqui, a gente percebe que a nossa situação é muito séria sem Cristo. O caminho de Adão é um caminho de morte, e morte plena. É isso que a gente aprende. Uma quarta coisa aqui, Adão dá início ao reino da morte. Era coisa que por várias vezes eu passei nesse texto e nunca tinha percebido. Mas perceba o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte. Presta atenção nisso. A morte está sentada no trono depois de Adão. Todos são súditos dela. Essa é a nossa situação. Ou melhor, né, para nós igreja, essa era a nossa situação. Era a nossa situação diante de Deus. Éramos súditos da morte.
súditos da morte. É por isso que ninguém pode dizer que é injustiça alguém que não conhece a Deus, ou que alguém no qual não foi pregado o Evangelho, que ele seja condenado. Lembra do apóstolo Paulo, capítulo 1? Os homens são indesculpáveis exatamente porque aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus é revelado na natureza. Isso deveria colocá-los de joelho diante de Deus. Mas os homens se fizeram por sábios, endureceram o coração, passaram a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. John Stott, comentando esse texto, ele fala o seguinte: durante o período entre Adão e Moisés, o povo pecou, porém seus pecados não lhe foram levados em conta, porque o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, ainda que não houvesse lei, as pessoas morriam, porque estavam incluídas em Adão, cabeça da raça humana. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão da lei, né? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei, mas os homens continuavam morrendo, a morte reinava ainda. E ninguém pode dizer, mas o Senhor é injusto, porque Ele não havia mandado a lei ainda, como eu poderia obedecê-la? E aí o apóstolo Paulo já resolveu esse problema, dizendo que todo homem tem a lei gravada no coração, inclusive os gentios, que na sua moralidade revelam ou expressam o que a lei diz, mesmo sem conhecê-la. Então não tem desculpa. Todos aqueles que seguem no caminho de Adão vão experimentar daquilo que Adão experimentou. Então, concluindo essa parte, o caminho de Adão, e resumindo, Paulo deixa claro que em Adão o pecado adentra o mundo, passa a todos os homens, trazendo a morte. A evidência maior de Paulo para falar da imputação do pecado de Adão a todos os homens é a própria morte. Todos morrem. Depois de Adão, salvo raras exceções, todos morrem fisicamente, inclusive Cristo Jesus. Adão, com seu ato de pecado, traz ao mundo a condição de pecado, e com o pecado vem a morte, e a evidência de todos depois de Adão estão na condição de pecado é a própria morte. Agostinho dizia: o castigo do pecado é que estamos numa condição de não posso mais pecar. Condição essa, não posso mais não pecar. Condição essa que Adão possuía, mas perdeu. Da mesma maneira, temos o não posso não morrer, que é a incapacidade de não morrer. Condição essa que Adão tinha, mas que também foi perdida. Por que a igreja precisa saber disso? Duas coisas. Primeiro, diminuir nosso apego com essa existência. Pela imputação do pecado de Adão a todos nós, temos a segura certeza de que todos nós morreremos. A gente precisava ser menos apegado a isso. Não ignorá-lo, não viver como um ermitão, não fugir do mundo, mas encarar o mundo como ele deve ser encarado. Tem gente que não quer largar essa existência de maneira alguma. Mas uma das poucas certezas que temos é que morreremos. Adão iniciou isso. Não estou dizendo para você viver a vida displicentemente, mas é preciso também entender que chegará nosso dia. E que inclusive nesses últimos dias, o Senhor precisa estar sendo glorificado através da nossa vida. Segunda coisa, não existe possibilidade de salvação fora de Cristo. Somente em Cristo se encontra a vitória sobre a morte.
Somente em Cristo teremos a vida eterna. Então, mais do que nunca, precisamos anunciar Cristo. O segundo homem a ser apresentado por Paulo é Cristo e o seu caminho de vida, do verso 15 até o verso 18. Agora o apóstolo Paulo vai fazer o contraste entre Adão e o seu caminho de morte, com Cristo e o seu caminho de vida. E isso também fica evidente quando Paulo começa essa sessão com um todavia. O apóstolo Paulo fala do quão foi destrutivo o pecado de Adão, mas aí ele fala, todavia, ou seja, vai vir algo de bom por aí. E o caminho de Cristo é esse algo de bom. Pensemos então nesse contraste que o apóstolo Paulo estabelece. Os caminhos são completamente diferentes. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Completamente diferente. Já começa estabelecendo essa diferença. Adão trouxe a condenação ao mundo por meio da sua desobediência. O que Cristo oferece ao mundo é devido à sua obediência. O que Adão trouxe ao mundo é decorrente da ganância e egoísmo, ser igual a Deus. O que Cristo oferece é oriundo da sua submissão à vontade de Deus. Mesmo sendo Deus, esvaziou-se da sua glória. O reino da morte, inaugurado por Adão, tem como pontapé inicial a corrupção de Adão. A vida abundante que Cristo oferece tem por base a sua santidade e perfeição. Caminhos completamente contrários. Por fim, a oferta de vida é completamente diferente do reino da morte. Uma tem origem no egoísmo, Adão, a outra tem origem no amor, o Cristo. Segundo contraste aqui, o alcance da imputação, ainda o verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui tem uma questão que é difícil de se entender, mas que não é impossível. Tem algumas palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, que às vezes são muito mal compreendidas e que levam as pessoas a pensarem que Cristo morreu por todos e todos serão salvos. Paulo usa o termo muitos de maneira generalizada aqui, entendendo a teologia do apóstolo Paulo e os ensinamentos de Jesus, é possível perceber que Paulo às vezes usa as palavras muitos, querendo dizer todos, e em outro momento usa muitos, referindo-se a alguns. Perceba o texto, Romanos 5, verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre alguns. Por que eu posso dizer isso? Levando em consideração que o próprio apóstolo Paulo fala em outras epístolas. Sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. São todos que têm fé em Cristo? Levando em consideração, e aqui está uma boa lição para a gente ler as Escrituras, que a gente nunca lê um versículo só, separado de todo o contexto da Bíblia. Todo o contexto da Bíblia. O próprio Jesus, no capítulo que é conhecido como a maior declaração de amor de Deus aos homens, João 3,16, o próprio Jesus está dizendo que não são todos. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Não pode ser todos, quando o apóstolo Paulo fala muitos. Exatamente porque a Bíblia está dentro de um contexto, o versículo do apóstolo Paulo está dentro de um contexto. Sem falar o fato do capítulo 3 de João terminar com uma condenação de morte. Olha o que diz, verso 36: quem crê no Filho tem vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala que Jesus Cristo e a graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos, ele não pode estar se referindo a todos. Ele só usou o termo aqui de uma maneira mais genérica. Eu até creio que Cristo realizou na cruz é o bastante para salvar todos, mas porque Ele quis e porque Ele determinou, essa salvação vai alcançar somente aqueles que crerem. Terceiro contraste: o dom oferecido por Cristo é maior do que o feito de Adão, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Está falando do ato de Adão, aquele ato pontual, de ter ouvido a instrução de Deus: não coma, porque dela se comer verdadeiramente morrerás. Vendo então que o fruto era bom para se comer, tomou e comeu. Esse ato, esse pecado de Adão, foi o que trouxe então todas essas consequências, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça é muito maior nesse sentido, porque a graça não só resolve a nossa questão da morte física, nós vamos morrer, mas teremos vida eterna. A graça não somente resolve a questão da morte espiritual, porque pela graça recebemos acesso, lembra? Romanos 5, primeiro verso, fomos justificados, recebemos paz, mas também recebemos acesso a Deus, por meio de Cristo. A gente não está mais separado, Cristo é a ponte que nos liga até Deus. Terceiro, a morte eterna, não experimentaremos dela, porque a graça veio sobre nós, nos assegurando então vida plena. Nesse sentido, a graça é bem maior do que o feito desobediente de Adão, sem falar que Adão comete um erro que traz a condenação a todos, mas nós ainda, mesmo sendo livres da morte espiritual, da morte física e da morte eterna, nós continuamos pecando, e graciosamente Deus perdoa os arrependidos, diariamente. Nesse sentido, bem maior do que o feito de Adão. Tem uma ilustração que figura isso de maneira bem excelente. Atear fogo em um grande pasto totalmente seco sem vida é tarefa muito fácil, basta riscar um fósforo. Difícil mesmo é apagar todo esse incêndio. Essa última é a obra que Cristo realizou em nosso favor. Diariamente apaga nossos erros, diariamente lança no mar do esquecimento nossos pecados, quando nós confessamos e nos arrependemos dele. Então diariamente temos o cuidado do nosso Deus Todo-Poderoso, e o perdão dele sendo derramado, e a graça dele sendo derramada sobre nós. Um quarto contraste aqui: os reinos também são diferentes, verso 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, está falando do reino da morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Eu não sei se você percebeu a diferença.
Os reinos são diferentes. Um é reino de morte, o outro é reino de vida. No reino de morte somos súditos, estamos sendo oprimidos. Agora, no reino de Cristo, reinaremos com Ele. Somos participantes desse reinado. Pense o tanto que isso é glorioso. Tanto que o caminho de Cristo é muito mais excelente, é muito mais bonito, é muito mais aprazível, como diziam os mais antigos. A gente percebe isso, a gente só basta ler o texto e enxergar os contrastes que o apóstolo Paulo está fazendo. Se por um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Um futuro bem próximo. Já somos cidadãos do reino. Quando Cristo vier buscar a tua igreja, reinaremos com Ele. Na Nova Jerusalém, livres de tudo aquilo que herdamos de Adão. Livres de tudo aquilo que foi a consequência do erro de Adão. Livres do caminho de Adão. Reinaremos com Cristo. Amém. E a última coisa que eu queria tratar com os irmãos, o triunfo da graça sobre o pecado. Verso 18 ao verso 21, a gente percebe como que o apóstolo Paulo coloca a graça de maneira tão elevada acima dos pecados e das iniquidades. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria gastar um pouco de tempo nesse verso 20, quando o apóstolo Paulo fala que quando veio a lei, avultou-se a ofensa. E eu queria que você pensasse na seguinte imagem. Não sei se você já viu teatro de sombras, quando se apagam todas as luzes, botam um foco de luz, a pessoa aproxima, pode ser inclusive os dedos, e aquela sombra fica grande no fundo. E o personagem do teatro, ele cria os seus personagens, né? O artista cria os seus personagens exatamente com essa sombra que é projetada. A lei faz exatamente isso com os nossos pecados. Lembre-se que mesmo antes da lei todos morriam, portanto estavam debaixo de condenação. Agora, quando a lei chega, ela revela ao homem tudo aquilo que não agrade a Deus. De certa forma, Deus lança luz à pecaminosidade do homem e aquilo fica claro, escancarado, avultou-se nesse sentido. Todos então percebem que não conseguem cumprir a lei. A lei é boa, mas está enferma, não no sentido de que ela adoeceu, mas eu que devo obedecê-la não consigo, exatamente por conta daquilo que herdei em Adão. A morte. Então, o verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado exatamente porque estamos mortos nos delitos e pecados, sem condições de fato sermos justos diante de Deus. O pecado abundou em nós, mas superabundou a graça. A graça foi o que fez a luz do teatro de sombras se apagar. A graça encobre multidão de pecados.
A graça que Cristo oferece apaga, lança fora os nossos pecados. Então veja como que é muito maior. E isso se faz importante para nós, para que nós entendamos que não precisamos, a gente já trabalhou isso aqui como igreja, na escola bíblica dominical, nós não precisamos esconder nossos pecados de Deus. Quando os escondemos, mostramos, revelamos a Deus que a gente não entendeu sobre graça. Que muito pelo contrário, a gente precisa confessá-los, entregá-los, anunciá-los a Deus. Para que então a graça venha sobre nós. E nos faça nova criatura novamente. Mas quando a gente ainda fica só com a luz da lei, e despreza a borracha da graça que apaga pecados, a gente continua escondendo de Deus aquilo que a gente faz de errado. E se a gente esconde de Deus, não tem como ser justo, não tem como andar justo, não tem como ter conexão com Deus, porque Deus é santo e não se mistura com as trevas. Então, meus irmãos, existem dois caminhos. Louvado seja Deus, porque seguimos o de Cristo. Existe o caminho de morte eterna. Para seguir Ele, basta continuar vivendo como se Deus não existisse. Basta continuar a rejeitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Basta, inclusive, continuar a ser um religioso, no qual Cristo não tem poder nenhum sobre a sua vida, e seus bens e seu coração ainda continuam sendo seus e não do Senhor. Basta continuar nesse caminho, e vais experimentar aquilo que o caminho de Adão tem para lhe oferecer. Mas também tem um caminho de Cristo, que o próprio Jesus fala, que o jugo dele é leve e suave. É só tomar sobre vós. É só tomar Cristo, receber Cristo, ter Cristo como seu Senhor, o seu amparo, o seu cuidador, o seu socorro, o seu esteio. Nós como igreja, todos aqui já tomamos essa decisão, mas pode ser alguém que ainda não tenha feito isso verdadeiramente. Inclusive alguém que nos assiste pela internet, pode ainda não ter feito essa escolha de qual caminho vai seguir. O caminho de Cristo é sobremodo gracioso. Sobremodo gracioso. Você que já escolheu por Cristo, se deleite nisso. Desfrute disso. Se alegre nisso. Entregue o seu serviço a Ele, contemplando a grandiosidade dos serviços que Ele prestou em seu favor. Viva no reino da vida. Não se perca. Não deixe com que as dificuldades da vida te afaste de viver nesse reino, cuja promessa é que seremos reis junto com Ele. A gente tem falado tanto sobre as dificuldades desses dias. Eu tenho visto pessoas e pastores do interior fechando novamente suas igrejas. Muito provavelmente, a gente pode ser orientado a fechar novamente. Mas eu quero te dizer, não deixe com que essas coisas tirem de você a alegria de estar num caminho muito mais excelente, que é o caminho de Cristo. O que Ele fez por você, como Ele te guarda, como Ele te protege,
como você está seguro nas mãos de Cristo. Na última instância, se vier a morte nos visitar, estamos seguros nas mãos de Cristo. Que os irmãos saiam daqui, essa semana, com essa esperança, de que o caminho excelente nós escolhemos. Estamos seguros em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos livrou da morte. E por isso, é que a nossa esperança não confunde, meus irmãos. Porque em última instância sabemos que estamos guardados em Cristo. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor. E mais uma vez temos a oportunidade, ó Pai, do Senhor derramar desse amor sobre o nosso coração, quando a gente medita na Tua palavra e percebe o quanto estávamos numa situação ruim, mas como em Cristo recebemos gratuitamente uma vida e vida abundante, para ser vivida, ó Pai, a começar daqui, mesmo com os infortúnios, mesmo com o mundo que jaz no maligno, mesmo com as tribulações, mesmo com as enfermidades, mesmo com a morte. No Senhor, não nos confundimos. No Senhor, temos segurança. No Senhor, podemos guardar a nossa esperança. Pai, nós clamamos que o Senhor visite todos os estados, países, regiões, ó Pai, que têm padecido com essa enfermidade. E clamamos, ó Deus, para que os nossos irmãos em Cristo, a igreja do Senhor, não deixe se perder o seu coração diante de notícias ruins, de alardes, de sofrimento, de contaminação, porque um reino glorioso nos é oferecido. Clamo pelos meus irmãos de igreja, Pai, que têm vivido nesse mundo e que experimentam das mesmas mazelas que cada um de nós aqui vivenciamos. Alguns estão trabalhando em locais que têm mais risco, outros nem tanto. Mas mesmo assim, ó Pai, nós experimentamos de altos e baixos na nossa fé, na nossa esperança, exatamente pelo fato de depositarmos ela nas coisas desse mundo, ao invés de depositarmos no Senhor. Guarda no Senhor Deus o coração. Se tudo o que devemos guardar, que guardemos o nosso coração, porque é Ele que nos faz viver de uma maneira que te glorifica ou não. A Bíblia fala de que a boca fala do que o coração está cheio. Senhor, nós queremos estar cheio disso que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Nos guarda, Pai, nos livra de todo mal, nos abençoa durante essa semana, que essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor, no sentido de que continuaremos a nossa caminhada de fé sem esmorecer, que as tribulações, Senhor Deus, sejam elas minimizadas diante da glória e da alegria que temos no Senhor, e se for da Tua vontade, ó Senhor Deus, que o Senhor passe de nós o sofrimento,
mas que se não for, ó Senhor Deus, que o Senhor nos dê força para superá-los. Nós clamamos a Ti, nós clamamos a Ti, nós temos a graça do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, a Sua graça, o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós do Teu poder, para que a gente possa se manter de pé diante de todas as dificuldades. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Queria convidar os presbíteros da igreja, estender suas mãos, equipe de música também, para a gente se despedir com música. Essa semana nós nem não temos tão grandes avisos assim. Nós só teremos nosso culto na quarta-feira, às 19h30. Estamos meditando aqui na primeira carta de João. Se você quiser vir estar conosco para orarmos e meditarmos um pouco mais das Escrituras, você é o nosso convidado. Quarta-feira, às 19h30. Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã. Convido os irmãos para participar. Estamos trabalhando um tema chamado Contentamento Cristão, baseado num livro de William Barclay, chamado O Segredo do Contentamento, que é a obra-prima mais fino da teologia reformada. A gente precisa investir tempo nisso, aprendendo um pouco mais. Estenda suas mãos sobre a igreja. Eu também queria só um pequeno lembrete para os irmãos que estão dizimando e ofertando, e que o seu envelope de dízimo ele já esgotou aqueles quadradinhos de você preencher. Pegue um novo. As pessoas estão preenchendo por cima e está gerando uma certa dificuldade para a contabilidade. Então pegue um novo, não tem problema, você coloca a data lá e vai dar tudo certo, só para que facilite essas coisas para nós. Amém. Bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, o grande amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vão em paz, Deus abençoe a todos, boa semana, e a força do nosso Deus esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Paixão.